Bom, tô aqui na Ideal. Hoje a gente vai mostrar uma abraçagem. Tá aqui o Vitor. E aí, Vitor? Tudo em paz? O que vai rolar hoje aí? Então, a gente vai fazer uma cerveja com o Theo e os seus amigos aí. A gente vai fazer junto. A gente, umas semanas antes, planejamos junto uma receita. Vai ser uma IPA com tangerina. São 9h30 da manhã, só pra falar que cervejeiro não acorda tarde, né? Não fica só bebendo, né? Enchendo a cara. E aí o pessoal já tá chegando aí e a gente vai começar a fazer a cervejinha. Quanto tempo pra fazer essa abraçagem aí? Mais ou menos umas 6 horas, né? 6 horas. Todo o processo até começar a fermentar. A gente termina e aí dá 7 dias mais ou menos fermentando tudo, depois mais uns 14 de uma maturação. Já vai pra garrafa hoje ou vai ficar em algum lugar? Não. Vai ficar no balde fazendo a fermentação. Garrafa só daqui a mais ou menos 21 dias. Que aí a depois cerveja fermenta mais um tempo. Isso, que vai refermentar dentro da garrafa para ter o gás. A receita é tua? A receita é a ideia deles, né? E eu basicamente viabilizei a receita, né? O legal da ideia aqui é que você pode dar os pitacos e aí junto a gente consegue desenvolver uma receita. Tá quanto tempo nesse negócio de cerveja? Eu já tô mais uns 2 anos e meio, né? E eu era uma área totalmente diferente e entrei gostando, fazendo em casa e agora tô sustentando de cerveja. Vende que área? Eu sou oceanógrafo de formação. Caramba! Então eu trabalhei embarcado e tudo mais e aí eu vi que na verdade não era pra mim esse negócio de ficar no mar e comecei a ver esse mundo de cerveja e aí eu me taquei pra isso. Ô Vitor, fala um negócio, essa história que o povo fala que isso é uma modinha, que daqui a pouco vai acabar, qual que é a tua opinião sobre isso? Cara, eu pessoalmente acho sim, a gente tá numa reta de crescimento, mas eu acho que assim, eu acho que muita gente que tá aí também é um pouco da moda, mas eu acho que o legal da moda é que mostrou pra galera que existe cerveja diferente daquele tradicional. Tanto que o pessoal que toma não consegue voltar, então não é só modismo, né? Você quer mostrar um pouquinho pra gente lá dentro? Vamos lá. Tá meio bagunçado e tá cedo, né, pessoal? Aqui. Só pra explicar um pouco. Então tá, essa aqui é a nossa sala de braçagem, né? Que a gente chama de nanocervejaria. Né? A gente utiliza equipamento um pouquinho diferente do tradicional, a gente usa um equipamento chamado One Vessel, né? O pessoal que produz ele aqui em São Paulo. Né? Qual que é a ideia? Eu vou utilizar esse cesto aqui e aí eu vou colocar todo o malte aqui dentro. E aí eu prendo ele usando essa telinha aqui em cima, né? Essa tela, e aí eu prendo desse jeito, o malte vai ficar aqui dentro e aí eu vou recircular a água para fazer o processo todo. Isso me faz com que eu ganhe espaço, né? Você pega uma cervejaria comum, no mínimo teria que ser 3 vezes esse tamanho, teria que ter 3 panelas, e aqui eu tenho uma só. Aí eu consigo viabilizar o espaço daqui e também agilidade e tudo mais. Aí aqui que vai acontecer tudo, toda a parte quente acontece aqui, e aí daqui demora 6 horas mais ou menos, e aí depois eu vou colocar um balde desse aqui que está fermentando. Esse aqui são baldes de clientes, né, ali e tudo mais, e aí depois aqui fica 7 dias, e aí lá na câmara fria, onde tem os taps de cerveja, vai ficar mais 14, né? E aí depois a gente utiliza essas garrafas aqui que estão secando para envasar e aí vai ficar desse jeito aqui. O cliente depois vir aqui pegar e aí poder tomar em casa. Vão sair quantos litros hoje aí? Vão ser 30, mas aí no processo tem muita perda, né? Na verdade o cliente vai receber 20 e um pouco mais, na verdade. A gente vende 20 pra não vender a menos, né? Porque é chato, né? Você vai lá e fala, vou te dar 20, pô, deu 19. Aí a gente faz uma margem grande para não ter problema, né? Mas a gente vende 20 litros. Aqui na Ideal serve também cerveja produzida aqui ou? Na verdade não, a gente tem uma questão de legislação um pouco chata em relação a isso, né? O Ministério da Agricultura exige algumas coisas que eu não consigo por causa do espaço. O que a gente tem, na verdade, são receitas desenvolvidas aqui que são feitas em cervejarias parceiras, né? E a gente está desenvolvendo mais 4 receitas. A gente tem a Ideal Gold, que é a nossa cerveja de entrada, que a gente fala, que é o que? Mais parecida com uma Pilsen tradicional. O cara que não está acostumado a tomar, acho que vai ver que ela é boa e também não assusta ele. Então é uma de entrada. E nós temos já encaminhando uma Witbier, uma Stout e uma American Pale Ale. E estamos com uma Weizenbier um pouco diferente,
para também desenvolver nos projetos. Que, se Deus quiser, até o final do ano, a gente pelo menos 3 nossas a gente já vai ter. Né? E aí fazemos a ideia desse espaço basicamente é o que? É fazer a workshop com os clientes, né? Que aqui o pessoal não vai só fazer a cerveja, eles vão vivenciar o processo, né? E aí a gente vai fazer basicamente um curso de cerveja mais informal, né? Conversando sobre o processo. Um curso de cerveja na prática, né? Exatamente. Não é na teoria só. Não é na teoria. Eu acho que é importante ter a didática, senta na cadeirinha e vai, mas eu acho legal também esse que você acaba sendo um pouco mais... O pessoal que não conhece, nunca fez, às vezes é um pouco menos rígido, né? Então se o cara não tem tanto interesse, a gente pode conversar com outra coisa, mas normalmente o pessoal acaba se interessando muito e às vezes até se caminhando para um curso mais técnico, que tem pessoal na região. Mas no meio da abraçagem não dá pra beber, né? Até os clientes conseguem, né? Dá pra você tomar porque o equipamento acaba sendo um pouco automatizado, né? Esse é legal daqui, você acaba meio que como se fosse um churrasco entre amigos, assim. Essa galera que vai fazer a abraçagem com o Vitor aí. Tudo bom? Bom dia, pessoal. como é que vai? Tudo bem? Bom, Você? Tudo bom? Eu sou o Marcelo. Marcelo. Opa, Theo. Theo. Bom, Marcelo. Juliano, tudo bem? Juliano. Prazer, Rodrigo. Tudo bom? Rodrigo. Eu percebi. Eles que vão fazer essa abraçagem aqui com o Vitor. É um 360 aqui pra ver todo mundo, o espaço da... Isso aqui é o clássico que a gente faz no canal, que a gente dança, né? Tá muito cedo pra ficar dançando com isso aqui. Mas beleza, tá vendo? Ó, tá tão cedo que o pessoal tá filando um café da O galera. cara tá tomando café mesmo, isso aqui não é cerveja não. Ó. Ainda não. Ainda não. Outro aqui também tomando café, meu, né? É uma IPA sabor café. É uma Coffee Black IPA. Então, pessoal, vamos lá começar. Senão, ó, vai acabar mais tarde do que a gente imaginava, né? Passar o sábado inteiro aqui, mas fazer cerveja é bom. Mas vamos começar pra começar a festa. Eu vou agora só instalar aqui, que aí a gente já coloca o malte, que a receita do malte tá toda moída aqui. Já tá moído. Já tá moído. A gente acaba moendo pra adiantar o trabalho, né? A gente até compra ele moído, porque assim, o ideal é moer na hora, né? Mas uma questão de logística e de tempo, porque assim, se eu moesse agora com vocês, Ia ter o tempo. não ia ser 6 horas, ia ser 7h30. Aqui, ó, pessoal. Isso aqui é malte. próprio. Esse é o malte moído. Aqui tem a receita de vocês. Já tá misturado. Já tá tudo misturado, com tudo com... O que tinha aí mesmo? Aqui tem basicamente Pilsen, tem um pouquinho de Pale Ale e um cara âmbar para dar uma coloração, um pouquinho de caramelo. Eu vou colocar isso aqui, eu tenho uma tirinha, um exemplo de malte para explicar para vocês o que é um malte propriamente dito. Legal. Que malte, ele não é um grão propriamente dito, ele é o resultado de um processo industrial. Então, Um arroz, assim. não, é tipo assim, o malte vem basicamente é cevada, mas ele é o resultado do processo de malteação. É um processo de germinação, entendeu? Do grão. O grão começa a germinar, Você pega ele aí você pega exatamente. ele e Aí pode ser malte de malteia. planta X, malte de planta Y. Você tem, por exemplo, o malte de cevada, que é o tradicional que faz cerveja. Tem malte de aveia, malte de trigo, que é utilizado para cerveja de trigo. entendi. Malte é o dá pra processo. fazer, é o Milho. processo de milho, dá pra fazer tudo. É um chazinho de malte, basicamente. Vem aqui, e aí a gente vai começar o processo todo. Eu vou agora editar a rampa, né, que isso aqui são as temperaturas, e cada temperatura tem uma função específica na cerveja. Então, ó, eu estou editando aqui, rapidinho. A ideia é para ser uma cerveja bem seca, né? Então a gente vai colocar uma rampa que quebre bastante o açúcar em açúcar primário. E basicamente é fazer refinamentos no mosto, né? Então 45 graus retira o excesso de glucano, altera um pouquinho o pH, né? O pH mais ácido é melhor para o processo de cerveja, né? Porque as enzimas trabalham em pH mais ácido. Né? 52 já é que eu te falei, que eu falei para vocês, a proteína. E aí 62 e 70, mais ou menos nesse range aqui de temperatura, é o que vai trabalhar, que a gente chama as amilases, que é o que é importante nesse processo inicial da misturação. O que ele vai fazer? A base do açúcar da cerveja é a milho. Cevada e outras plantas, elas produzem dois tipos
de amilases, que são as enzimas que cortam o amido, que é a beta-amilase e a alfa-amilase. Por que é legal saber a diferença? Porque assim, a beta-amilase ela corta só em monossacarídeo. Por que é importante saber monossacarídeo? Levedura só come monossacarídeo. Ou seja, tudo que você gerar em monossacarídeo vai gerar álcool. Né? E aí o que acontece? Quando você pega uma cerveja que tem um corpo um pouco maior, você pode fazer por duas formas. Ou você coloca um malte que me gere já um açúcar mais complexo, né? Um caramelo, ou uma destrina que a gente chama, ou você faz uma rampa de 70 mais intensa, que aí você vai cortar o amido, mas vai deixar açúcares maiores. Não sei se vocês têm noção de definição de corpo de cerveja. Não, nem pouco. Leite. Leite é um líquido com muito corpo. É densidade de cerveja. Né? Cremosidade. Cremosidade, exatamente. Mas Aí não é carbonação, é densidade. Não, densidade. Não, isso é carbonatação, que na verdade é uma outra característica. Diferencia um stout de uma pilsen. Exatamente. Né, agora já começou aqui ó, a rampa, né? Tá 45 graus. O processo, teoricamente, a gente tem que viabilizar o mais rápido possível. E quanto mais tempo a gente fica com o mosto quente, a gente pode oxidar esse líquido e causar problemas lá. Exatamente. Né, porque a temperatura alta solubiliza o oxigênio. O que o cervejeiro produz é o mosto, só. Quem produz cerveja é a levedura. Como eu quero uma cerveja mais seca, eu coloquei 40 minutos a 62 graus, que vai ser a beta-amilase, para ter mais açúcar primário. Né? E aí um pouquinho só para dar aquela quebrada no que sobrou ali, um tamanho um pouco maior. E aí eu já vou fazer o mash out, que a gente chama, que é 76 graus. Que aí eu vou desnaturar todas as enzimas. Né? Fica 20 minutos. E aí no caso daqui, ele fica 20 minutos porque o processo de clarificação, que é a remoção das partículas, eu vou fazer junto com a última etapa. E ele está turvo. Com o processo, com o tempo, a próprio bagaço ele vai formar um filtro. E aí esse filtro vai filtrar todo esse negócio e ele vai ficar totalmente transparente. Eu tenho uma captação no canto e eu tenho uma bomba embaixo dessa haste. Que ela vai... E ela vai bombeando de cima para baixo. E daí né? gerando um fluxo de... Fluxo, exatamente. Só Vai uma fazer a cisterna, lavagem. vai Exatamente. Exatamente. Vai fazer todo esse sistema. Entre as rampas, na hora que por exemplo, acabou a 45, eu desligo tudo, abro, pego dou uma homogeneizada. Certo. Aí eu remonto, eu faço tudo isso até a 70. Porque aí a 70 e essa aqui já é para começar a clarificar. Mas aí isso eu tenho um aumento de rendimento. Na fermentação, tem um pouquinho de problema. Porque acontece, se ela fermentou tudo, a levedura fica lá sem comida. E aí o que acontece? Elas podem começar a atacar umas às outras, né? Tipo, rola um canibalismo lá no negócio, né? Aí o que normalmente faz? Quando termina a fermentação, o que o pessoal normalmente faz? Entre maturação. Basicamente é o quê? Você deixa 0 graus. O que acontece? Todo mundo dorme. E aí vira uma lama embaixo de levedura que está dormente. E aí é tranquilo, você tira essa levedura dormente. E aí acontece, maturação, ela tende a você o quê? A tirar coisas que estão em excesso. O que a gente fala, os caras comentam no processo, tem um termo muito técnico nesse processo, que você arredonda a cerveja. Vai tirar alguns compostos da fermentação que entraram em excesso. E ela vai normalmente o quê? Vai ir para o fundo, decantar, vai ter algumas reações químicas, que é o processo de maturação. Vocês estão achando que o cara acorda tarde, que o cara não mancha nada, que era só um barbudinho com conversinha de boteco? O cara tem propriedade no que tá falando. Olha aí. Tem que estudar, né? Tem que estudar. Basicamente estou terminando a rampa lá, a gente vai lavar o malte ali com água e vai fazer a fervura. 90 minutos de fervura, e aí eu vou colocar os diferentes quantidades de lúpulo, né? Uma quantidade boa para amargor, porque a cerveja é bem amarga, então vai colocar uma quantidade legal para amargor. Vamos dividir o restante dos lúpulos em vários tempos para conseguir pegar o aroma. E a 15 minutos vou colocar 150 gramas de casca de tangerina para dar o gosto de tangerina, que vai ser o diferencial dessa breja. E aí depois disso vou resfriar rapidamente e colocar dentro do balde. E aí dentro do balde, aí é o trabalho da levedura, não trabalho mais, quer dizer, brincadeira, tem que cuidar dela também. Então vai ficar lá de 7 a 10 dias e depois mais 14 maturando para colher na garrafa. Então basicamente o processo acaba aí, né? Mas aí na garrafa, e aí tem que tá pronto pessoal, daqui a quanto tempo? Pessoal,
mais ou menos a gente fala uns 31 a 35 dias, né? Como mexe com o processo biológico, acaba demorando, tendo uma falta de previsão, né? Porque a fermentação pode às vezes demorar um pouco mais, né? Porque é muito alcoólico e alguma coisa assim, acaba demorando um pouco mais. Mas normalmente dá uns 7 dias. Se você quiser fazer uma cerveja, fazer uma abraçagem, procura o Vitor. Né, deixa eu fazer um jabá rapidinho. Jabazinho do Vitor, vai Então, lá. ó, se quiser interessado em fazer uma cerveja, tiver interessado, vem aqui na Ideal. A gente está aqui na Ministro Ferreira Alves 203. Se tiver interessado em fazer cerveja especificamente, manda um e-mail para mim, é vitor@cervejariaideal.com.br. A gente bate um papo, dá pra gente fazer uma reuniãozinha aqui, a gente conversa do que você tá pensando em fazer, né? E aí a gente programa pra gente fazer a sua própria cerveja. Vem montar um grupinho, que nem a galera aí, vai ser bem bacana. E aí tô esperando vocês virem aí. E o Vitor acorda cedo, viu? Não esquece disso. Exatamente. 9 da manhã o cara tá aqui já. Beleza. Vitor, valeu meu Valeu, velho. cara. Agradeço, boa sorte aí com Eu que te as agradeço coisas. e vamos nessa. Vamos nessa.